Como se escreve uma cena de ação? Mais especificamente, como que a gente escreve uma cena de luta? Será que eu preciso botar cada chute que ele der, cada passo, cada soco? Oi, eu sou a Carol Santoyan e hoje a gente vai ver junto como foi escrita uma das cenas de ação mais famosas do cinema, que é a cena em que o Neo desvia das balas em Matrix. Então, gente, eu voltei com um quadro aqui que eu estreiei há muito tempo atrás, que vocês gostaram bastante, que era sobre roteiro na prática. E aí, eu tinha já vontade de falar sobre outras cenas de ação, descrição, e aí eu escolhi falar sobre cena de ação, que é uma coisa que gera muita, mas muita dúvida quando a gente tá escrevendo. Então eu trouxe aqui pra gente falar sobre cena de ação, essa cena que talvez seja a mais famosa de Matrix, que é a cena que a gente costuma chamar de bullet time, a cena que o Neo desvia das balas. Lembrando que a minha proposta aqui, gente, ela não é falar da técnica, porque essa cena ela é muito lembrada pela técnica. Aqui não, aqui a gente quer pensar como que as roteiristas pensaram nessa cena e escreveram essa cena antes dela virar o que ela virou, cheia de efeitos especiais e tudo mais, e vocês vão ver que ela tem muita coisa ali por trás, além de um mero efeito especial. É uma cena importante ali pra história, e também é bom lembrar que quem escreveu essa cena também dirigiu, então isso dá um pouco de liberdade, mas aí eu vou comentando com vocês ao longo da leitura da cena. Já respondendo as perguntas que eu abri o vídeo, não, você não precisa escrever cada soco e cada chute no roteiro. Pensa aqui, o roteiro ele é um guia para a equipe, então a gente tem que pensar que a gente tem uma equipe, você não precisa controlar tudo que acontece. Por exemplo, numa cena vai ter ali uma pessoa para fazer coreografia, você precisa dar uma ideia do que seria aquela cena, e o seu texto ele não pode ser enfadonho. Se eu for escrever cada passo dado pelo meu personagem, pode ser extremamente enfadonho para quem tá lendo. Então, o roteirista, quando tá escrevendo uma cena, ele tem que pensar o que for narrativamente importante, o foco tem que ser o que leva a história para frente, e ele também tem que passar o tom, a emoção que o espectador final vai sentir ao ver aquela cena. Então, se a sua cena é chata de ler, pode ser que fique um negócio também meio chato de filmar, então ela tem que ser envolvente. Cena de ação é uma coisa envolvente, então a dúvida pega exatamente por isso. O que eu coloco e o que eu não coloco? Porque você precisa ter um equilíbrio, o seu texto precisa ser atraente e ele também precisa ser técnico. Então é aquilo que eu sempre falo pra vocês: use o bom senso. E gente, tá tudo bem, o bom senso ele não vem de uma hora pra outra, tá? O bom senso ele é adquirido com o quê? Com muita escrita e com muito estudo de roteiro, e vocês aprendem, e é claro que eu sempre posso aprender também junto com vocês. Antes de escrever qualquer cena, eu preciso ter em mente por que eu estou escrevendo aquela cena, onde aquela cena está localizada no meu roteiro. Por exemplo, essa cena de Matrix, ela poderia ser apenas vamos fazer aqui um negócio legal pro filme ficar visualmente legal e interessante. Não, ela tem um propósito narrativo. Então, quando você for escrever a cena, pensa, essa cena tá levando minha história adiante? Ela tá movendo a minha história? Ela está agregando? Ou eu tô escrevendo uma coisa que pode ser cortada? Porque, gente, pensa comigo, e é muito importante que você tenha isso em mente, roteirista, tudo que ele tá escrevendo ali pra se materializar custa dinheiro, e se você bota uma cena à toa, você vai perder seu tempo e seu filme vai ficar mais caro. Então, evite desperdícios. Numa cena de ação, a ação ela tá meio que ali subentendida, né, já que é uma cena de luta, uma cena de ação, mas qual é a ação principal? Qual é a luta principal? Isso tem que estar escrito. Lembrando também que a cena é uma unidade de ação dramática, então a cena é como se fosse uma micro historiazinha, ela vai ter um começo, um meio e um fim, e uma cena legal obedece esse arco. A gente vai ver que isso também acontece em Matrix. Então beleza, onde é que a cena do Neo tá localizada no filme? É uma cena muito importante porque ela tá ali bem indo pro clímax da história, bem pra onde o Neo vai sofrer a provação maior dele. Então ela é um passo anterior à provação e, portanto, a revelação depois do Neo. Ele vai despertar ali pra história, vai dar o clique na cabeça dele. Ela precisa mostrar que ele progrediu, mas que ele ainda tem alguma coisa ali que embarrera ele. Também é importante que quando a gente tá falando de cena de luta, de cena de ação, o conflito que ele já é exposto sempre ao longo das cenas,
ele é evidenciado, porque a gente pressupõe que é alguém, meu protagonista, contra alguma coisa. Então, qual é o conflito principal de Matrix? Humanos versus máquina. Isso numa visão macro da história. Agora, qual é uma visão micro? O eu, no caso Neo, versus a mente dele. A narrativa mostra pra gente o tempo todo que pra você sair da Matrix, você precisa enxergar a Matrix como não sendo aquela realidade, libertar a sua mente. O Neo precisa deixar de ser um escravo, de ver que o que ele tá vendo não é exatamente a realidade como ele achava que conhecia, pra se libertar dela. Porque o Neo tem uma coisa interessante, a habilidade que ele vai adquirir ao longo da jornada não é exatamente uma habilidade física. Ele não precisa ser mais rápido, ele não precisa saber lutar incrivelmente, ele precisa libertar a mente dele. Então é um trabalho muito mais mental do que propriamente uma habilidade física que ele precisa desenvolver, e isso vai estar no coração dessa cena que a gente vai olhar aqui. Então, lembrando que ele tá indo salvar o Morfeu, tem essa dúvida se ele é o escolhido ou não. Ou se ele conseguia porque ele é o escolhido, e ele não sabe se ele vai conseguir salvá-lo porque ele não sabe que ele é o escolhido. Mas na verdade, o interessante do Neo é que não importa se ele é escolhido ou não, porque ser o escolhido implica dizer que você foi escolhido por alguém, e justamente para você deixar de se escravizar, você tem que assumir a sua postura de poder escolher, a liberdade de escolha. Então vamos acompanhar aqui a leitura da cena, gente. Então aí a gente tem o cabeçalho, exterior, terraço, dia, e a primeira parte dessa cena, na verdade, a gente já viu, que é a torre de acesso ao terraço é tragada pelas chamas, enquanto Neo e Trinity estão de pé em meio aos oponentes caídos no chão. Mas olha só que incrível como essa cena tem muita coisa acontecendo e pouca coisa sendo dita sobre essas lutas. Do outro lado do terraço, o piloto assiste ao último dos ferozes ataques de dentro do helicóptero do exército. Repito, estamos sob ataque. Percebam que o piloto, né, primeira vez que ele aparece, então ele tá em caixa alta, e enquanto isso, vocês percebem que nessa cena tem muita coisa acontecendo, eles estão lutando, e a única coisa que a gente tem é a visão do piloto falando que eles estão sendo atacados. E se você lê o roteiro de Matrix, você percebe que essa é uma característica do próprio roteiro. Na cena anterior, que é aquela cena que eles chegam todos armados e tal, e é uma mega cena de ação mais convencional mesmo, ela deve durar ali uns 3 minutos, e o roteiro tem tipo uma página. Então eles confiam muito nas pessoas que vão fazer aquela cena, deixam aquilo ali pra equipe realmente, só tem ali uma breve descrição daquela cena. E aqui permanece a mesma coisa, várias coisas acontecendo, e na verdade ele tá focado no piloto, porque a gente vai entender qual é a questão desse piloto. De repente, seu rosto e corpo inteiro se dissolvem, consumidos por uma onda de estática semelhante a um enxame de gafanhotos, transformando-se no agente Jones. Perceba que eles poderiam deixar isso aqui totalmente mecânico e chato, falando que o rosto e o corpo dele se dissolvem e ele vira o agente Jones. Mas olha como eles tentam colocar a linguagem do filme no próprio texto. E isso é interessante porque a gente está falando de um filme de ficção científica. Yes, science! E aí também estabelece que eles estão ganhando, o Neo e a Trinity estão ganhando essa luta. Então beleza, tem um piloto que está vendo a luta e tem uma luta ali acontecendo, e o nosso protagonista está vencendo ela por enquanto. E assim que derrota o último fuzileiro, Trinity avista o que está por vir. Neo olha para ela, nota o medo estampado e entende o que está atrás dele. Tem várias coisas aqui. Quando ela joga o negócio no último cara, a gente não tem que ela joga uma faca, não tem como é. Isso eles decidiram depois. Ali tem que ela derrota o último, e aí ela vê a principal ameaça. A luta principal da cena vai vir agora. E também tem outra coisa difícil que essa cena faz, que é como que eu mostro a intenção no olhar de uma pessoa. Ele poderia escrever de uma maneira muito menos visual, como Neo olha para o medo estampado no rosto de Trinity. Veja que ele não faz isso, ele faz Neo olha para ela, ou seja, é uma ação que dá pra entender, dá pra filmar. Nota o medo estampado e entende o que tá atrás dele. Então assim, tem uma intenção subjetiva sim nesse olhar, mas a ação principal que ele olha para ela está escrita, então a gente entende, a gente consegue filmar isso. Gritando, ele gira e saca os revólveres tão depressa quanto o pensamento. Vocês vão ver que
que esse roteiro adora comparar coisas, né? Ele sempre compara uma coisa com a outra. Aqui ele tá falando da velocidade, que também é uma coisa difícil de expressar no roteiro, mas acho que ficou bem claro. A diferença que a gente tem aí é que ele não gira gritando, é uma cena mais seca nesse sentido, né? E ele tá mais confiante. Aqui, quando a gente lê a cena, ele parece um pouco mais desesperado e não é bem o que acontece na cena final. Os dedos puxam os gatilhos e cartuchos são lançados em abundância. E aqui é muito bom porque a gente não deve colocar movimentos de câmera. Eles indicam através da escrita, guiando o olhar, porque quando a gente fala que os dedos puxam os gatilhos e cartuchos são lançados, a gente está dando foco para a arma, para um plano mais próximo da arma. Olhamos através das miras e da fumaça das armas para o agente, indistinto por conta dos rápidos movimentos. Então a gente tem essa passagem de um para o outro até que se escutam os cliques contra o metal vazio. Aqui ele quer dizer que a bala acabou, que ele tá sem bala. E é interessante a gente notar essa cena, que a gente tá, através dela, a gente tá vendo que a gente tá olhando pro agente e a gente só sabe que a bala do Neo acabou porque a gente escuta o som da falta de bala, né? Esse clique metálico contra o metal vazio. Então ele tá novamente guiando a nossa visão sem nos falar onde está a câmera. Percebam esse movimento, como ele é interessante. E aí o Neo fica desesperado. Por que ele fica desesperado? Porque ele ainda tá muito focado no que tá ali material, no que ele acha que ele consegue ver e naquela realidade, na Matrix, realidade. Então ele acha que como acabou a bala dele, não tem mais pra onde correr, ele grita pela Trinity. Trinity! O agente Jones aponta, me ajuda. E aí a gente entra especificamente no bullet time, nesse tempo de bala, porque o roteiro vai falar, a arma ressoa e nós entramos no espaço fluido do tempo de bala. Percebam que eles usam esse tracinho justamente para indicar que a gente está entrando em um outro tempo, em uma outra coisa. O ar zune com os maços de chumbo, e é bem legal porque ele é bem sonoro, né? O ar zune com os maços de chumbo, tal qual moscas enfurecidas, enquanto Neo se retorce, se curva e se esquiva abaixo deles. Esse roteiro adora fazer isso, fazer comparação tal qual, como, ele sempre faz isso. Então, mas eu acho que fica visual, porque a gente entende que a bala tá vindo e ele fica como se fossem várias mosquinhas ali ao redor dele e ele tá tentando se espantar dela. O agente Jones ainda correndo, e na verdade ele nem tá correndo assim, a cena é um pouquinho diferente, diminui a distância entre eles. As balas se aproximam com mais velocidade, até que Neo, arqueando-se para trás de maneira inconcebível, ou seja, ele está fazendo uma coisa que não tem parâmetros ali naquela suposta, entre aspas, realidade, apoia uma das mãos no chão no momento em que uma bala cinzenta volteja pelo ar e abre uma laceração em seu ombro. Não é bem no ombro, mas a gente entende o que está acontecendo ali. Ele foi rápido, mas ele foi atingido. A cena vai se complicando, percebe? Ele tava ganhando, agora ele tá sem bala e ele tá ferido. E aí piora. E a Trinity sumiu, né? Ele começa a gritar e logo outro tiro o atinge na coxa e cava um sulco vermelho. Ele tem apenas tempo para olhar para cima e ver o agente Jones de pé próximo a ele, levantando a arma pela última vez. Ou seja, não tem mais jeito. Ele perdeu as balas, foi atingido, a Trinity sumiu e ele tá ali de cara para ser atingido. E aí o agente Jones vai falar uma coisa que coloca o conflito do filme no centro da cena, porque o agente Jones, ele é parte daquele sistema, ele tá tentando defender o sistema. Então ele despreza completamente a humanidade. Então ele vai falar, só um humano. Primeiro desprezando dos próprios humanos, como se as máquinas fossem melhores. Conflito principal, humanos versus máquina. E também desprezando do fato do Neo não ter nada demais, não ser nada de escolhido, só um humano. E aí vem a virada. Subitamente o agente Jones se detém. Ele ouve um incisivo clique metálico, aquele clique que a gente já ouviu. De imediato ele se vira e dá de encontro com o cano da 45 da Trinity, colado contra sua cabeça. A gente também tem aí o final desse bullet time indicado pelos tracinhos, né? E a Trinity chegou pra salvar numa enorme suspensão da descrença. E aí a Trinity vai falar, desvia dessa. Primeiro a gente tem o agente Jones debochando do Neo e depois a gente tem ele tomando um tiro na cabeça, de uma cabeça que é vazia, porque ele não tem as qualidades humanas. Então primeiro ele debocha o fato do Neo ser humano e depois ele toma esse tiro na cabeça. É uma coisa contrastante porque a questão central, como eu falei, máquina versus humanos, eu versus mente. Para você se libertar, o fato de você ser humano é você poder se libertar, enquanto o agente Jones, na verdade, ele vai sempre estar naquela realidade porque ele foi programado. Essa cena
ela contrasta essa questão da cabeça, que é uma questão muito forte em Matrix. Você vê que sempre tem coisas chamando a atenção pra cabeça pra libertar. A primeira cena do Neo, que aparece esse negócio aqui atrás da cabeça dele, ao mesmo tempo que a gente olha a cena da cabeça, a gente tem uma porta abrindo, e aqui, na verdade, o agente ele não tem esse poder humano conseguir se libertar porque ele é programado. Então, ao mesmo tempo que ele debocha, vem a Trinity e sutilmente lembra ali uma questão que o filme coloca também sutilmente pra gente o tempo todo. Estrondo, ele é arremessado para trás com o clarão de uma luz oscilante e ao atingir o solo, o corpo é do piloto. E aí, o próximo diálogo vai evidenciar onde está o Neo nessa fase de aprendizagem, porque a gente vai perceber que na verdade ele ainda tá tentando desviar das balas. Ele ainda não percebeu que na verdade não existem balas. There is no spoon. Não é uma questão de se equiparar a uma máquina, é uma questão puramente de ser essencialmente humano e usar a mente para libertar a mente. Ele ainda não chegou, mas ele pode chegar, e isso está exposto nesse diálogo e no próximo. Trinity ajuda Neo a se levantar. Beleza, chegou para salvar o dia. Trinity, Neo, como você fez aquilo? Aí o Neo, aquilo o quê? Fez os mesmos movimentos que eles. Nunca vi alguém tão rápido assim. Aí o Neo vai falar, não o suficiente. Ele confere o ferimento no ombro. Ou seja, ele ainda não entendeu o que ele vai entender depois, que ele não precisa tentar ser rápido. Você está bem? Estou. Vamos, temos que continuar. Aí Neo vê o helicóptero. A gente volta pro helicóptero que estava lá no começo da cena. Percebam que até o helicóptero faz parte desse arco. E agora presta atenção nesse diálogo. Neo, sabe pilotar um daqueles? Trinity, ainda não. Ela puxa o telefone celular. Ela fala, ainda não. Porque por mais, ok, ele vai fazer um download ali no corpo dela, ela evidencia tudo isso que eu acabei de falar da cena. Justamente esse poder da escolha, esse poder de conseguir evoluir, essa expansão da mente, coisas humanas, puramente humanas, que na verdade a máquina e o agente não vão conseguir porque eles estão programados ali, eles não saem disso. Então quando a gente evidencia o conflito principal, eu versus máquina, na verdade a cena ela tá me guiando para tomar um lado, e quando a gente coloca eu versus mente, ela me evidencia também que na verdade não sou eu contra a minha mente, não é exatamente uma luta, ela é minha maior aliada nesse conflito macro. Bom, eu espero de coração que vocês tenham conseguido perceber essas coisas nessa cena, que tenha ficado claro pra vocês como essa cena foi escrita. Se você quiser estudar, eu vou deixar aqui embaixo o roteiro original e também a cena que foi traduzida. Eu pedi pra um amigo meu, o Marcos Branco, que é tradutor, pra ele prestar esse serviço de tradução pra mim, justamente pra eu trazer um conteúdo de melhor qualidade pra vocês. Então, se vocês quiserem conferir a tradução dessa cena, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês estudarem, e também vou deixar o original, o roteiro inteiro pra vocês lerem, porque é muito importante que vocês leiam. E se vocês gostaram desse conteúdo e querem me ajudar a continuar produzindo eles aqui, por favor, deixa seu like aqui embaixo pra eu entender que vocês gostaram desse vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Semana que vem nós temos mais vídeos. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Um beijo. Tchau!